bem-vindos ao Núcleo Espírita Rosita Pedroso. Vamos iniciar mais uma noite. Nós fizemos as nossas melhores escolhas de estarmos aqui reunidos, né? Buscando mais conhecimento, buscando a evolução, buscando mais paz para a nossa alma. Então nós vamos aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos, para que nós possamos então ir deixando as nossas preocupações lá fora, na confiança de que Jesus, nosso mestre de amor, e a misericórdia divina está atendendo a todos os nossos entes queridos. E estando aqui, nós te agradecemos, mestre amigo, por estarmos aqui reunidos, para que possamos adquirir mais conhecimento, sabendo que o conhecimento antecede a experiência, Senhor. Que as palavras da noite, conhecimento que é vasto e promove a nossa evolução, possa calar fundo em nossas almas. Que nós possamos carregá-lo conosco para a reflexão, para que nós mesmos possamos fazer os nossos apontamentos pessoais e assim continuarmos rumo à nossa reforma íntima. Porque Jesus nos aguarda. Rogamos também por nossa irmã Ieda, que fará a explanação da noite, que ela possa estar assim, intuída, amparada pelos benfeitores maiores, pelos benfeitores da casa, por Jesus. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Então, nós recebemos, né, muita honra a nossa irmã Ieda, mais uma vez, estar conosco. Ela nos traz essa noite o tema transformação moral, onde encontrar a resposta. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Nosso. Olá, muito boa noite, tudo bem? O som tá bom, Márcio? Então vamos lá. Gente, é sempre uma alegria para mim estar aqui. Muito boa noite a todos vocês. Eu sempre falo isso e não é da boca para fora. Eu adoro essa casa, de verdade. A gente se sente muito bem acolhida aqui, né? É sempre muito gostoso estar aqui, aprender aqui, falar aqui. E hoje iniciarmos essa conversa, né? E eu gosto muito de trazer temas aqui para as minhas palestras. Todas as palestras que eu já tive a alegria de fazer, todos os temas eu me identifico. Tem que ter uma identificação, sabe? Um match, assim, quando você fala, ah, não, esse tema tem a ver comigo. Eu tento colocar também um pouquinho do que eu pretendo falar na minha vida, do que eu já estou passando ou do que eu estou tentando fazer. Então eu gosto de trazer isso para ficar uma coisa assim, bem do fundo do coração, sabe? Então eu gostaria que vocês também, se me dessem essa oportunidade, abrir aí o coração, porque hoje esse tema, transformação moral, é profundo. E onde encontrar a resposta é uma pergunta interessante, mas que talvez a gente imagine que a resposta esteja num lugar muito difícil, mas que talvez hoje a gente vai entender que não é muito bem assim, que talvez esse lugar não seja tão desafiador quanto a gente pensa. E eu me inspirei nesse livro, Humano, Demasiado Humano, a Transformação Moral de Pedro, de Denise Lino. Esse livro, eu já estava assim, apaixonada pelo Pedro, pelo apóstolo. Talvez porque eu me identifico com ele, né? A gente sempre brinca em relação aos apóstolos que a gente queria parecer João, né? Tranquilo, calmo, não gostava de confusão, mas que a gente tá mais para Pedro, né? Questionador, que tá sempre falando algumas coisas aí nos momentos talvez diferentes, né? Mas tá melhor do que se identificar com Judas, né? Acho que ninguém aqui, né? Então, gente, aí eu fui pro céu, né? O encontro espírita de Uberlândia, e tava lá naquela livraria gigantesca que tem lá, muitos e muitos livros, um mais interessante que o outro, que você não sabe qual você compra. E aí, quando eu tava olhando lá na banca, veio uma senhora do nada, ela saiu, não sei de onde ela tava,
E ela falou assim, você está procurando um livro para comprar? Compra esse. Eu não estava olhando para esse livro. E ela falou, esse livro é fantástico, transformador. Você precisa ler. É sobre Pedro. Eu falei, pronto, é esse que eu vou comprar, né? Porque eu já gosto do Pedro, então eu vou comprar. E realmente, eu super indico, porque eu acho que nós também somos humanos, demasiado humanos, né? Nós estamos muito mais ligados até para a parte material ainda, por conta do nosso nível evolutivo, do que com a espiritualidade. Mas aí vamos então entender como, assim como Pedro, fazemos essa transformação moral. Então, depois indico muito que quem quiser acompanhar e ler esse livro, é realmente muito legal. Então, a transformação moral, o que é? Uma busca de todos nós, né? É dar sentido à nossa vida, ressignificar a nossa existência. Então, o que nós temos em comum? Todos nós estamos buscando por isso. Principalmente pelo fato de nós estarmos aqui numa noite de terça-feira, tentando aprender um pouco mais sobre Jesus, é porque nós estamos conectados a essa transformação moral, de tentar ser um pouquinho melhor do que fomos ontem. E aí, quando a gente pensa em como fazer isso, Kardec perguntou, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quem então seria o Espírito que seria o nosso modelo e guia? E aí a espiritualidade responde para ele, quem é? Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Então, se nós formos pensar em qual é a resposta, qual resposta vocês me diriam? Jesus. Jesus é a resposta. Porque se Jesus é nosso modelo e guia, Jesus é a resposta da nossa transformação moral. Então eu já estou aqui já falando com vocês a resposta dessa nossa pergunta, onde encontrar? Em Jesus. E aí, se Jesus é o nosso modelo e guia, como a gente traz isso então para a nossa responsabilidade, para a nossa realidade? Nós sabemos o que nós precisamos. Todo mundo concorda que nós precisamos ter mais Jesus na nossa vida? E que é um desafio, porque em muitos momentos a gente esquece, em muitos momentos a gente está sobrecarregado, a gente está cansado, a gente está atormentado pelos afazeres do dia e a gente acaba se esquecendo de Jesus. Mas vocês concordam que a resposta é Jesus? Então, a questão não é qual é a resposta, a questão é como essa resposta se encaixa na minha realidade. Porque se eu já sei que a resposta é Jesus, como eu trago isso para a minha vida, então? Como eu faço esse Jesus estar presente na minha vida? Porque nós podemos ler muitos livros, nós podemos participar de muitos cursos, nós podemos estar aqui sempre, mas se o nosso coração não é transformado, se a nossa realidade não é transformada, vai ser só mais um conhecimento, né? Não vai fazer diferença. Ao mesmo tempo que eu posso não ter estudado muita coisa e Jesus ter realmente transformado a minha vida, a minha realidade. Então, nós precisamos saber que instruir-vos é sim muito importante, porém, se nós não formos transformados de dentro para fora, fica superficial. Então, a gente precisa encontrar como a chave para encaixar a resposta, que é Jesus, na nossa vida. E aí, muitas vezes a gente fica, então qual que é o caminho, né? Se eu sei que o caminho é Jesus, como que eu faço para me perder menos até chegar lá? Como eu faço para não cair em tantas distrações? Como eu faço para não deixar todas essas realmente distrações do mundo me desviarem do caminho? E nós já falamos isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver em uma outra palestra, nós falamos muito sobre autoconhecimento, sobre autoanálise, sobre olhar para dentro de si mesmo. Essa é a resposta, também é a resposta. Eu acredito que vocês, cada dia mais, têm ouvido falar mais sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, porque como eu consigo encontrar o caminho se eu não conheço a mim mesmo? Então, tem até aquela frase que diz, se você nem sabe para onde você está indo, se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, não é verdade? Mas se nós sabemos que o caminho é Jesus, vale a pena o quê? Nós conhecermos a nós mesmos para entender o que Jesus quer de mim, o que Ele quer transformar na minha vida, para que eu consiga, então, seguir esse caminho.
E para nós fazermos isso, nós vamos hoje falar sobre Pedro, que, como a inspiração do livro, passou por uma transformação moral muito legal, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa história, essa trajetória de Pedro, para que a gente possa talvez tentar se identificar. Então, em Lucas capítulo 5, versículo 1, começa a história assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Então Jesus chegou na praia, e já veio a multidão perto dele, né? Porque ele já estava ficando conhecido na época, e ele viu 2 barcos parados, João e Pedro estavam na praia, e eles estavam lavando as redes dele. Então, eles não tinham pescado nada, eles estavam lavando as redes. E daí Jesus chega, se aproxima, e quando Jesus olha para Pedro, e ele escolhe Pedro, o que eu gosto muito de citar e reforçar, que Pedro foi um dos primeiros contratados de Jesus, né? Eu gosto de reforçar que Jesus não escolheu ninguém como ele, sábio, né? Que sabia curar, que sabia fazer. Ele escolheu pessoas para ser seus discípulos como eu e como você. Ele escolheu pessoas comuns, pessoas que também erravam, pessoas que também falhavam. Então Pedro vem nos trazer também isso. O quanto que Jesus não estava aqui buscando alguém que fosse perfeito. Ele estava querendo transformar as pessoas que já estavam aqui. Então, Pedro vai ser o nosso estudo confiável aqui sobre essa transformação moral. Por quê? Jesus sempre chega na hora certa nas nossas vidas. Porque o que acontece com Pedro nesse momento na praia? Depois de pescar a noite inteira, como foi falado aqui em Lucas, ele pescou a noite inteira e não pescou nada. Então, ele estava o quê? Feliz? Não estava, né? Pescou a noite toda. Estava cansado, estava sobrecarregado. Ele precisava o quê? Do peixe, que era o sustento dele. Ele tinha conseguido? Não, nada de peixe. Então o quê? Ele estava cansado, sobrecarregado, provavelmente de mau humor. Aí, vamos pensar, gente. Saímos a trabalhar, não deu nada certo, não vendi nada, se eu sou vendedor, não consegui nenhum cliente, só deu injeção de saco, então eu estou cansado. Estou sobrecarregado. Nessa hora, eu estou abençoando alguém? Estou sendo legal? Não estou. Eu estou pé da vida, já falando tudo. Mesmo que você tenha visto lá um vídeo motivacional às 7 da manhã e falou, hoje eu vou vencer. Se acontece tudo isso com você, você chega em casa, tropeçou numa pedra, você já está xingando a pedra, a mãe da pedra, né? Enfim, somos nós. Então, a gente se identifica com Pedro nesse ponto. Mas Jesus, quando chegou nessa hora, quando Pedro estava cansado e sobrecarregado. Por quê? Jesus chega nas vidas quando nós mais precisamos dele. Porque quando está tudo certo na nossa vida, a gente lembra? Normalmente não, né? Quando a gente está voando, está tudo funcionando, a gente está na maravilha, a gente esquece de fazer oração, a gente esquece de agradecer. Agora, aconteceu um perrengão daqueles bravos, o que a gente faz? Casa espírita, evangelho no lar, oro toda noite, faço as minhas orações regrado. Nós somos assim. Então, parece que Jesus espera você precisar dele para que você não tenha coragem de mandar ele embora. Provavelmente, Jesus pensa nisso, né? Eu vou chegar na hora que ele estiver mais precisando. Porque a hora que ele estiver mais precisando, ele não vai me mandar embora. Porque se chegasse num momento que a gente está falando, eu não estou com tempo, estou na correria, não vai dar. Nós faríamos isso, com certeza. Como naquela época, tantos também viraram as costas para Jesus. Já parou para pensar que talvez se fosse hoje, nós seríamos também um desses, né? Então ele espera sim um momento de necessidade para que nós possamos ali dar as mãos para ele. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes no momento de dor a gente se revolta, no momento de dor a gente não entende por que está passando por aquilo, qual a necessidade de eu estar passando por isso, mas a dor é necessária. A Célia aqui na minha frente, no livro Céu Azul, nós falamos sobre isso, lembram na palestra? Que o César dizia,
Jesus muitas vezes não nos dá a felicidade que nós queremos, mas nos traz a dor que nós necessitamos. Então é importante nós também olharmos para essa dor de um jeito diferente. Olha o que aconteceu com Pedro em um dos piores dias, quando ele estava cansado e sobrecarregado. E aí, continuando em Lucas, Jesus, depois dele ter trabalhado a noite inteira, ele pergunta para Pedro: Pedro, pescou alguma coisa? Aí Pedro disse: não, né? Mas eu fico imaginando, porque eu tenho a imaginação bem fértil. Eu fico pensando assim, imagina, eu, já falaria, mas você tá vendo algum peixe, Não tem, eu tô lavando a rede, então eu não pesquei nada. Mas aí ele fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E aí Jesus fala: então volte para o mar e lance de novo as suas redes. Então aí a gente vai parar para pensar e analisar o que a Denise também traz nesse livro. Por que será que Pedro voltou para o mar? Ele já não tinha pescado a noite inteira? Ele era pescador há anos. Ele sabia, ele era autoridade nesse assunto. Mas ele voltou. Então, assim, em qual circunstância um pescador experiente aceitaria ordens de um carpinteiro sobre voltar para o mar e voltar a pescar, sendo que já tinha pescado a noite inteira, não tinha vindo nada? Então, olha a autoridade de Jesus, a energia de Jesus. Muito provavelmente também nesse momento, Pedro, como nós sabemos, do sistema que a gente usa de programação para a reencarnação, ele também deve ter se lembrado dos compromissos que ele tinha com Jesus, mas também não dá para a gente nem mencionar, nem cogitar o tamanho da energia de Jesus, que naquele momento fez parte de toda a situação para que Pedro topasse voltar para o mar e voltar a pescar. E quando Pedro voltou para o mar, remando de novo, você imagina, eu não iria feliz, E aí Jesus sentou ali, foi pregando no barco e Pedro voltou. E ele falou: lance a rede. E quando Pedro lançou a rede, o que aconteceu? Vocês sabem da história? A rede voltou cheia de peixe. Cheia de peixe. E aí a rede voltou cheia de peixe e eles encheram os 2 barcos, Porque também estava João ali. Então, o que a gente entende? Como que a gente traz isso para a nossa vida? Que onde tudo dá errado, onde tem Jesus, dá certo. Então, o que acontece? A gente tem o hábito de falar: ai, não, aqui eu já nem vou, porque aqui dá errado. Eu não vou fazer isso mais. Essa pessoa não adianta tentar, porque essa pessoa aqui não tem o que fazer. Essa situação da minha vida não tem jeito. Ou eu não sou capaz, eu não dou certo, eu vou fazer isso e não consigo. A gente se boicota, a gente se sabota, a gente acha que o que aconteceu vai sempre acontecer. Mas por que estava dando errado? Porque estava faltando Jesus. Porque quando Jesus chega, o que sempre deu errado começa a dar certo. Então a pescaria que não estava dando nada certo, que ele já tinha tentado várias vezes, quando Jesus chegou, veio e a rede se encheu de peixe. E aí, Jesus olhou para aquela rede cheia de peixe e falou assim: não temas, Pedro, porque a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será pescador de almas. Aí, vamos imaginar de novo. Imagina Pedro, que queria tanto pescar, finalmente pescou. A rede veio cheia. Ele pensou: agora eu estou resolvido, Vou pagar todos os boletos, Vou vender esse peixe, vou fazer negócio. Mas aí o que Jesus falou para ele? Para deixar todos os peixes lá e passar a seguir ele. Então imagina se fôssemos nós nessa situação. Ah, mas agora deu tudo certo, eu vou largar tudo para seguir Jesus. Não vai dar, deixa para a próxima encarnação. Então a gente tem esse hábito. Então olha a história de Pedro, o que nos traz. Depois de pescar a noite toda, o que o Pedro mais queria? Peixe. Quando ele conseguiu o peixe, o que Jesus mostrou para ele? Que o plano que Jesus tinha para a vida de Pedro era muito maior do que os planos que ele mesmo tinha para a própria vida dele. E quantas vezes a gente faz isso? Porque a gente acha que nós, no controle da nossa vida, a gente está arrasando. Eu falo: não, o que eu quero é pescar. Eu vou encher essa rede de peixe, eu vou fazer tudo o que eu queria, esse é o meu plano, esse é o meu planejamento. Eu estou
voando. Mas será que se nós deixarmos o controle de tudo nas mãos de Jesus, não vai ser muito melhor? Então imagina, Pedro poderia continuar sendo um pescador. Talvez na próxima noite ele não iria pescar nada. Talvez numa noite depois ele iria pescar bastante coisa. Mas quando Jesus mostrou os planos dele para Pedro, eram muito melhores. Ser um pescador de almas, olha o que a gente sabe, que a gente já sabe o fim da história, né? Olha quem é Pedro, porque seguiu Jesus. Tudo que ele aprendeu e toda a transformação moral que ele teve. Então, uma das nossas necessidades, por sermos humanos, é o controle. E Jesus, com a história de Pedro, vem também nos mostrar que nós não temos controle de tudo e que mesmo quando nós temos, nós podemos soltar. Então, eu falo muito sobre o que é fé. A fé também sair um pouco do controle e entender que se nós somos ainda pequenos, nós podemos abrir mão desse controle e deixar as coisas fluírem, deixar Deus tomar conta da nossa vida, deixar que Jesus, como nosso modelo e guia, consiga nos mostrar o caminho. Porque a gente assume que Jesus é nosso modelo e guia, mas a gente quer controlar. E normalmente o nosso caminho vai o quê? Para o oposto. Então são certas verdades que nós temos na cabeça que é necessário desconstruir, que é necessário dar um passinho para trás para que a gente consiga chegar. Então parecia que Pedro estava fazendo um péssimo negócio. Nossa, eu vou deixar todos os peixes, eu vou deixar tudo que eu mais quis, que eu mais conquistei. Mas quantas vezes nós estamos lutando por coisas que não valem a pena, ao invés de seguir o que realmente é eterno, o que realmente vai ser valioso para a evolução dos nossos espíritos para sempre. Porque nós não perdemos nada do que nós aprendemos. Fica na nossa bagagem espiritual. Mas a gente às vezes acaba deixando isso de lado para fazer o quê? Correr atrás do que a gente acha que é necessário. Mas muitas vezes são lutas que nem valem a pena ser lutadas e que a gente só descobre isso depois. Quando a gente passou um tempão lutando e percebeu que nem era aquilo o essencial, que aquele não era o caminho. Então a fé é essa entrega, né? E depois, levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, um exemplo maravilhoso de Pedro que nos mostra. Aí você pensa, mas então é preciso abandonar tudo da minha vida? Não. Quando a gente fala de deixar tudo, é o nosso eu passado, são as nossas atitudes e que de repente a gente inclusive não se permite fazer diferente porque a gente está preso na culpa, em tudo que nós fizemos no passado e achando, eu não sou merecedor, eu não posso, porque eu já fiz errado, porque eu já traí, porque eu já menti. Todos nós, inclusive Pedro, inclusive Jesus, porque foi criado imagem e semelhança, simples e ignorante, assim como todos nós. Ele é o nosso governador planetário, ele é um espírito extremamente evoluído, de luz celestial, como nós um dia seremos. E todos passamos por esse mesmo processo. Então, realmente não importa quem eu fui ontem. O que importa é o que eu decido ser hoje. E amanhã, né? Então, Pedro mostrou muito a sua humanidade. Ele mostrou que ele tinha vontade de fazer diferente, mas que ele era humano. Então, se nós pensarmos que Jesus escolheu a Pedro, ele também escolheu cada um de nós. Porque se Pedro era humano, assim como nós, se Pedro também errava, quando Jesus escolhe Pedro, ele está dizendo para nós o quê? Eu também escolho você. Eu também acredito em você. Você também vai chegar aqui aonde eu estou. Você também vai entender. E aí em Mateus 14, 22, ele fala que daí eu quero trazer uma outra passagem que fala sobre quando a gente está na tempestade. Porque quando Pedro segue Jesus, ele vai, aprende muita coisa. Mas o Pedro, ele tem inclusive no livro, eu esqueci de marcar aqui, mas tem uma tabela enorme que a Denise, ela mostra, eu acho que é aqui, ó. No Novo Testamento, essa tabela aqui tem mais uma página que são todas as passagens que Pedro apronta alguma coisa.
Todas as vezes que ele faz alguma coisa. Então ele questiona Jesus na parábola da figueira. Ele faz um monte de coisa. Ele vai lá e corta a orelha do soldado, né? Faz Jesus ter que resolver aquela situação. Então Pedro está sempre aprontando, sempre trazendo alguma questão ali. E mostra com isso tudo a humanidade dele. Mas eu vou contar para vocês uma passagem que é quando Pedro chama Jesus de fantasma, que é a parábola da tempestade. Não sei se vocês devem saber. Então, tem lá uma tempestade e eles estão no mar e eles deixam Jesus na praia e saem para o mar alto e de repente começa uma tempestade. Então Mateus fala, o barco já estava distante da terra e o vento soprava contra ele. E era alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então pensa que era escuridão da madrugada, e Jesus vem andando sobre as águas, e quando Pedro olha, ele grita, fantasma! Imagina, né, gente? Eu já fico, né, meu fantástico mundo de bola. Aí Jesus não se magoa, né? Ele fala assim, não, Pedro, não é fantasma, sou eu, Jesus. Aí Pedro fala, Jesus? Se é você mesmo, então eu quero ir andando sobre as águas também. Então ele duvida, ele é muito humano. Ele fala assim, você está andando sobre as águas? Eu também quero. Na João do lado pensa assim, Pedro, né? Fica quieto. Eu acho que se fosse eu falaria. Pelo amor de Deus, é Jesus, você vai questionar, mas o Pedro não se aguenta. E a gente é assim, eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Pedro. Porque eu acho que eu também ia falar o quê? Também quero, né? Vou perder a oportunidade de andar sobre as águas. E aí Pedro vai. E Jesus fala, você quer andar, Pedro, sobre as águas? Então vem. E ele vai, coloca o pezinho na água e começa a caminhar sobre as águas também. Só que de repente, quando ele percebe que a tempestade era forte, ele olha para o vento, ele deixa de olhar para Jesus, ele sente o quê? Medo. A vibração dele baixa. O que acontece? Ele cai, afunda, começa a afundar. E aí ele fala, Jesus, socorro! Jesus pega na mão dele e tira ele da água e fala assim, Pedro, você teve pouca fé. Você tinha que ter continuado olhando para mim. E quando isso acontece, a gente traz de novo para a nossa vida. Quantos de nós somos assim? Que a gente precisa de uma tempestade para pedir a ajuda de Jesus. Então a gente precisa da tempestade, porque se estivesse tudo bem, se a gente não estiver afundando, a gente não fala, Jesus, socorro, Jesus me ajuda a submergir das águas. A gente esquece de fazer isso. Então olha a humanidade que Pedro vem nos mostrar. Então essa é uma forma de caminhar com Jesus, né? Quando Jesus está longe e a gente está aqui pedindo socorro durante a tempestade. E aí, depois de todas essas passagens, depois de 3 anos e meio de Pedro seguindo Jesus, ele ainda vai lá e faz o quê? Fecha com chave de ouro, nega Jesus 3 vezes. Então, olha mais uma vez Pedro se mostrando humano. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele não amava Jesus? Não. Provavelmente porque ele sentiu medo, um sentimento que todos nós sentimos, um sentimento humano, porque ele pensou que ele fosse morrer se ele falasse que sim, eu sou apóstolo de Jesus, e ele talvez não teve coragem de assumir, e por isso ele negou Jesus. Só que quando Pedro negou Jesus, Jesus já sabia disso. Jesus falou, Pedro, hoje, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele disse, não, imagina, eu não vou fazer isso não. E quando chegou na hora, o que ele fez? Negou. Por medo. Então nós também nos identificamos com Pedro aí? Sim, muito. Porque a gente também sente medo. A gente não consegue ainda ter coragem de abrir mão de tudo para seguir Jesus. Então, Jesus sabe das nossas falhas, assim como ele sabia das falhas de Pedro. Jesus sabe de tudo já sabia de tudo que ia acontecer. Quando ele encontrou Pedro na praia, ele já sabia que Pedro negaria ele. Porque, como a gente comentou antes, Jesus também já passou por esse processo. Jesus é um espírito iluminado. Então, muitas vezes, quando a gente não se sente merecedor, a gente acredita que, mas, nossa, eu acho que
não consigo nem pedir perdão para Jesus, eu não consigo me aproximar de Jesus. Eu oro para Jesus, mas eu não tenho intimidade com Ele, porque eu não me sinto merecedor disso. Só que Jesus já sabe de todas as nossas falhas. Ele sabe o que você pode, o que você não pode. Ele sabe o que você consegue, o que você não consegue. Então, quando Pedro chora, depois de olhar para Jesus, porque a Denise nos conta bem detalhadamente que a hora que Pedro nega Jesus, que ele vai atrás de Jesus ao lugar que eles levaram Jesus para ficar preso e começam a interrogar Jesus, quando perguntam para Pedro, você é seguidor dele? Ele olha para Jesus e Jesus olha para ele naquele momento quando ele nega, quando o galo canta e ele realmente nega Jesus. E ali ele chora amargamente de arrependimento. Quantas vezes isso também não acontece com a gente? A gente toma uma atitude que a gente sabe que talvez não seria correta e a gente chora, a gente se arrepende. Mas Jesus já sabia, Jesus sabe das nossas fraquezas. E Ele também sabe o quanto a gente tem a vontade de acertar. Mas o que Ele precisa? Que a gente tenha essa atitude, que a gente faça esse movimento. E aí a gente já sabe do final dessa história, Jesus foi crucificado. E depois que Jesus foi crucificado, o que o Pedro resolveu fazer? Agora não tem mais Jesus, né? Vou voltar a pescar. Olha que ideia boa que ele teve. Vou voltar para a minha vida de antes, vou voltar a pescar. E Pedro volta. E ainda levou João com ele, né? E voltaram a pescar. Mas aí, nesse dia que eles voltaram a pescar, eles veem um homem na praia. E aí eles olham e falam assim, meu Deus, eu não acredito, é Jesus. Nós voltamos a pescar, ele pegou a gente no pulo, agora lascou-se. A gente não está fazendo o que tinha que fazer, é ele mesmo. E aí Jesus olha para eles e fala assim, estão pescando? Aí eles olham e pensam, será que é Jesus mesmo? Daí Jesus fala, pescaram alguma coisa? E eles não tinham pescado nada. E aí quando eles percebem que era Jesus, eles voltam correndo para a praia felizes e eles percebem que com Jesus tinha o quê? Pão, brasa e peixe. E quando a gente pensa nisso, para nossa realidade novamente, o que acontece? Eles voltaram a pescar, voltaram para a vida de antes. E eles estavam tentando pescar e não pescaram nada. Mas aí quando eles olham para Jesus na praia, já tinha o que com Jesus? Pão, brasa e peixe, ou seja, o que eles estavam procurando estava com quem? Com Jesus. Porque o que a gente procura já está com Jesus. Então, muitas vezes a gente está controlando, a gente está fazendo, a gente não está se perdoando, e a gente está tentando seguir o caminho, a gente está batendo cabeça. Só que quando a gente vai ao encontro de Jesus, o que a gente precisa já está com Ele. Então, olha, a gente sabe que isso não é fácil, né? Falando assim, então toda a resposta está aí. A gente sabe que é um caminho que não é fácil, é desafiador, mas é um caminho possível quando a gente se abre para isso. E aí na praia, quando Pedro se ajoelha aos pés de Jesus e ele fala, Jesus, é você. E aí Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, claro que eu te amo. E aí ele fala, de novo, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes. Como Pedro tinha negado por 3 vezes, ele pergunta 3 vezes. E aí ele fala, Jesus, por que perguntas? É claro que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Mas por que Jesus faz essa pergunta? A pergunta era para ele? Não, ele sabia que Pedro amava. Porque cada vez que ele perguntava, Pedro respondia, eu errei, eu neguei, eu não tive coragem, mas é claro que eu te amo. Eu não te neguei porque eu não te amava. Eu te neguei porque eu tive medo. Eu não te neguei porque eu não te amava. Eu neguei porque eu tive falta de coragem. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, ele está querendo que Pedro responda para ele mesmo. Porque Jesus já sabe a resposta. Normalmente as respostas são para nós mesmos. Somos nós que precisamos aprender. Jesus usa muito essa metodologia, se nós formos olhar em várias parábolas, por exemplo, no livro Jesus no Lar, que tem 50 histórias
sobre Jesus ensinando na casa de Pedro, normalmente quando as pessoas traziam algumas questões para ele, algumas situações, ele respondia como? Com pergunta. Mas Jesus já sabia a resposta. Quem não sabia a resposta? Nós mesmos. Então a resposta é para nós. Então nós precisamos saber essa resposta. E quando Pedro fala, sim, eu te amo, ele fala, o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele perguntava porque Pedro precisava entender isso. E aí Jesus fala, aquele que bater a minha porta, eu entrarei e farei morada. Então o que acontece? Nós negamos, nós controlamos e nós não trazemos Jesus para a nossa realidade. E em Lucas capítulo 5, Jesus diz, Pedro, tu és um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Porque existem 3 maneiras da gente trazer Jesus para a nossa vida, que nós vimos nessa nossa fala. A primeira, durante a tempestade, Jesus está onde? Longe. Lembra, ele estava na praia, lá longe. Então nós podemos passar pelas dificuldades, nós passamos pela tempestade, mas Jesus está longe. A segunda maneira, ainda durante a tempestade, mas Jesus está onde? Do nosso lado. Quando Jesus pega Pedro da água, e aí eles caminham lado a lado sobre as águas. Então eu estou ainda durante a tempestade, mas Jesus está do meu lado. Mas como é a melhor maneira de nós vivermos com Jesus? Jesus não está mais do lado, Jesus não está mais longe, Jesus está onde? Dentro. Porque quando Jesus está dentro, todas as outras coisas fazem sentido. A gente deixa de reclamar porque a gente consegue ver felicidade no que a gente já possui. A gente esquece de reclamar porque a gente tem gratidão pelo que a gente tem. E a nossa vibração melhora e todas as outras coisas melhoram. E não é milagre. Nós espíritas sabemos que isso não é milagre. Porque muitas vezes quando a gente pensa, acredita em Jesus, deixa Jesus viver dentro de você, parece uma coisa distante. Mas nós sabemos que tudo é energia. Eu sou energia, meu pensamento é energia, Jesus é energia. E se eu consigo me conectar com essa energia, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a ficar mais fácil. E eu não me conecto à energia negativa, que é da culpa, que é da raiva, que é da reclamação. Então, quando Jesus está dentro, é quando a gente realmente consegue ver o mundo de uma outra forma. Porque eu falo que nós temos lentes nos nossos olhos. E a gente vê o mundo através das nossas lentes. Eu ouço, vocês também ouvem, eu acredito, muitas pessoas dizendo que o mundo está de mal a pior, que as coisas a cada dia estão piorando mais, que tem sido cada dia mais difícil, cada vez mais notícias ruins. Mas por quê? Porque nós estamos conectados com essa vibração. Se nós não estivermos conectados com essa vibração, se nós entendermos que o mundo está evoluindo, que muitas vezes, para a gente fazer uma faxina na nossa casa, a coisa tem que estar mesmo um pouco bagunçada, que faz parte do processo, e se nós nos conectarmos a energias positivas, a gente percebe que tudo faz parte e que o mundo não. Tem muita gente sim que faz coisa boa. Tem muita gente sim que está trabalhando para a evolução do nosso planeta. Nós, inclusive, podemos ser esses agentes. Mas nós ligamos a TV, nós estamos conectados no nosso celular e ali só está trazendo o quê? Notícias ruins. Agora, quando Jesus está dentro, tudo isso para de fazer efeito em você. Você começa a se desconectar de toda essa energia e você começa a sentir que mesmo que você tenha pouco, o pouco é suficiente. Que talvez você consiga se conectar numa vibração melhor para que você consiga fazer melhor. Porque você só consegue fazer melhor quando? Quando você tem condições para fazer melhor. Agora, se a gente ficar aqui só na reclamação, no vitimismo, achando que sempre os outros que estão errados, que é o mundo que é o problema, a gente não consegue fazer nada. E aí a gente não se transforma e a gente passa pela tempestade com Jesus muito longe de nós, né? Então, qual é a resposta? A resposta é a entrega. Vimos um Pedro muito humano, que sofre, mas que ainda tem forças para atender o próximo. Porque depois dessa transformação moral de Pedro, quando ele realmente entende
que Jesus é o modelo e guia e que ele então iria passar a ser um pescador de almas, tudo se transforma. E quando Pedro faz a primeira pregação dele, ele pesca mais de 3.000 almas. Então ele atende inclusive várias pessoas na casa dele, no livro Paulo e Estevão, o Gesiel, né, que é o Estevão depois, é atendido por Pedro. Então Pedro abre as portas da casa dele para muitas pessoas e ele faz realmente uma obra enorme dentro da história de Jesus sobre a terra. Então a gente vê um Pedro que mesmo com a sua humanidade, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas fraquezas, porque imagina, não deve ter sido fácil para ele continuar depois da negação, com certeza ele foi muito julgado, mas mesmo assim ele entendeu que o caminho era com Jesus dentro, sendo realmente um pescador de almas. Então, a transformação moral de Pedro é a nossa também, a nossa própria transformação é entregar o caminho para Jesus, sendo o nosso modelo e guia. E a resposta é o quê? A nossa decisão. Então, é difícil? Não é fácil, imagina. Trazer Jesus para ser o nosso modelo e guia não é fácil. Mas é possível porque depende somente de nós, da nossa decisão, de a partir de hoje eu entender que Jesus me conhece, de eu entender que Ele acredita em mim, de entender que eu também fui escolhido para estar aqui numa missão, levando para frente as minhas provas, se eu tenho expiações, mas aprendendo, amando e instruindo para que eu realmente consiga evoluir. Ele acredita. Porque se nós temos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, é porque nós recebemos essa bênção, essa oportunidade. É porque Deus e Jesus acreditam. Principalmente nesse momento de transição planetária, se nós estamos aqui, nós somos agentes de mudança. Cada um de nós, à sua maneira, de uma forma pequena, de uma forma grande, mas de todas as formas significantes, tem a oportunidade de receber esse crédito de Jesus, de realmente trabalhar nessa transformação. Então a resposta é a nossa decisão. E para a gente encerrar, já está chegando no momento final, eu gostaria de convidar vocês a cantar comigo. Bom, comigo não, com o vídeo que eu vou colocar, né? Porque vocês também não merecem um negócio desse. Então, eu gostaria de convidar vocês para cantar. A Thaís está abaixando as luzes. E o que eu queria sugerir a vocês? Muitas das vezes, a gente precisa trazer o que tem dentro para fora. E a música, eu acho que ela nos ajuda muito nesse sentido. Porque muitas vezes o nosso inconsciente nem sabe o que a gente não conseguiu nem colocar em palavras o que a gente está precisando. E a música, ela traz essa reflexão. Então eu queria pedir para vocês nesse momento, para vocês realmente se entregarem. Por que a luz está baixinha? Porque se escorrer uma lágrima, o amiguinho do lado não vai ver. Porque se eu quiser cantar mais alto e estiver desafinado, o amiguinho não vai ver, não vai dar vergonha. Então é por isso. E também para a gente se concentrar melhor, tá? Então eu gostaria muito de pedir, porque quando a gente fala, a gente tira muita coisa de dentro da gente que às vezes a gente nem sabia que estava lá. Por isso que a terapia, inclusive, é tão eficaz. Porque às vezes a gente só vai lá, fala, sai melhor, porque a gente se alivia, sai. Então a música traz isso. E essa música, eu tenho certeza que todo mundo conhece, ela é um convite para que a gente consiga fazer tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Pedir para Jesus realmente morar, fazer morada na nossa casa interior, fazer morada no nosso coração, fazer morada no nosso lar também. Porque quando Ele chega, tudo começa a dar certo. Então, por que não abrir a porta para Ele entrar? Porque Ele disse que Ele estaria lá, mas você precisa fazer o movimento de abrir a porta, porque aí Ele poderá entrar e fazer morada. Então, que a gente consiga fechar um pouquinho os nossos olhos, sentir realmente um pouco da emoção dessa música, cantar, porque assim a gente consegue colocar em palavras muitos dos nossos sentimentos que estão para fora e pedir realmente para que Jesus faça morada na nossa vida.
subir. Quem quiser cantar, pode cantar, por favor. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu Deus maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, te olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Que a gente possa, nesse momento, elevar ainda mais os nossos pensamentos até Deus e agradecer profundamente por esse momento, por essa noite, pedindo a Deus que receba as nossas orações, pedindo a Deus que possa visitar a nossa casa, que nós possamos imaginar o nosso lar repleto de luz, que essa luz possa se expandir, que ela possa chegar a todos os lugares da nossa casa, que ela possa fazer parte da nossa rotina, que essa luz se expanda sobre todos aqueles que vivem conosco e que Jesus realmente possa viver não só longe, não só ao nosso lado, mas que Ele possa habitar dentro de cada um de nós. Nós agradecemos, Deus, profundamente pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos profundamente todas as bênçãos que recebemos e que nós possamos, a partir de hoje, ver gratidão em tudo, em toda a beleza do mundo que está ao nosso redor e que nós possamos, principalmente, acreditar na nossa capacidade de sermos melhores,
acreditar na nossa capacidade de evoluir e que nós possamos ter sempre viva a sua presença nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam levar essa energia positiva aos lares. E muito obrigada por essa noite. Gratidão. Gratidão.